Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu me chamo Eduardo Freitas e você sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa sala de aula do Ministério Cinco Solas. E se você já está aqui, você já sabe que você veio pelo grupo do Telegram, que é lá onde nós temos as nossas salas de aula. Então, seja muito bem-vindo e faça muito proveito desses estudos que nós estamos fazendo. Como vocês sabem, nós estamos estudando o Breve Catecismo de Westminster, porque nós compreendemos, enquanto atividade ministerial do Ministério Cinco Solas, de que os símbolos de fé de Westminster são a mais perfeita didática e sistemática apresentação, interpretação e ensino da Bíblia Sagrada. E nós resolvemos, então, abrir uma sala de aula, talvez a primeira do Ministério Cinco Solas, ensinando e aprendendo juntos, estudando juntos também, porque sempre nós aprendemos. Aliás, quando nós ensinamos, nós aprendemos mais ainda, né? Aos membros do nosso grupo, do nosso ministério, né? Eu já disse para vocês que nós estamos utilizando esse livro aqui, ó. Estudos no Breve Catecismo de Westminster, do Leonard T. Van Horn. Um livro maravilhoso, tá? É da editora Puritanos, tá aqui o símbolozinho dela aqui. Deixa eu ver se vai focar aqui, ó. Editora Puritanos, tá bom? É um livro fininho, mas contempla todas essas perguntas do nosso Breve Catecismo, tá ok? Então compre esse livro para você, ou em PDF, ou compre ele físico. O importante é você adquirir, tá? E não baixe cópias piratas, tá? Crente, acima de tudo, procura viver uma vida santa e separada. Então, o que é que nós fazemos? Nós compramos, inclusive, os PDFs, principalmente, aliás, todos, né? Mas de teologia principalmente, né? Não sejamos hipócritas, né? Então, vamos comprar esse material também, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ok. Então, nós estamos aqui, como vocês podem ver, estudando o Breve Catecismo de Westminster, né? Aqui eu coloquei uma imagenzinha, perdão, meu gripado, da Abadia de Westminster, tá aqui a imagem dela, a Abadia de Westminster, que foi o local na Inglaterra, em Londres, onde teólogos piedosos, por anos a fio, ficaram juntos estudando as Escrituras e elaborando diversos documentos para apresentar a Sua Alteza Real, Rei da Inglaterra, o reinado da Inglaterra, para ensinar os súditos a maneira como corretamente se interpretaria e se ensinaria as Santas Escrituras, né? Então, esse é o nosso curso. Estudos sobre o Breve Catecismo de Westminster. O professor sou eu, Eduardo O.C. de Freitas, sempre no ombro de gigantes. E você tem ali naquele quadrinho negro o Ministério Cinco Solas. Então vamos lá. Nós estamos na pergunta de número 4. Quem é Deus? Mas olha que pergunta interessantíssima, né? Quem é Deus? O Breve Catecismo de Westminster,
Deixa eu pegar aqui o meu book. Ele começa, como nós já estudamos, né? Na pergunta número 1, ele já começa qual é o fim principal do homem. E nós aprendemos que a razão da existência humana é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Depois, seguindo de maneira lógica, na pergunta número 2, ele questiona aos seus leitores, aqui os teólogos de Westminster, qual foi a regra que Deus nos deu para que nós pudéssemos glorificá-lo e gozá-lo? Aí nós aprendemos, na aula de número 2, que a regra é a palavra de Deus. Então, se o fim principal do homem é a glória de Deus, glorificar a Deus e ter prazer em sua companhia, em sua comunhão por toda a eternidade, a regra para que o homem faça isso está nas Escrituras Sagradas. Na nossa aula imediatamente anterior, nós estudamos a pergunta de número 3, onde nós vimos, ok, se nós temos que glorificar a Deus, se a razão final da nossa existência é a comunhão, é a amizade, é a intimidade com Deus por toda a eternidade, bem como somente por meio das Escrituras Sagradas da Bíblia nós podemos aprender as regras que Deus nos revelou para que nós pudéssemos assim fazer, a pergunta de número 3 nos questiona qual é a principal coisa que a Bíblia nos ensina. Então nós aprendemos que a Bíblia nos ensina principalmente duas coisas principais. O que o homem deve crer acerca de Deus e o que Deus requer do homem. Né? Então, a Bíblia nos ensina a pessoa de Deus, a obra de Deus, o que nós devemos crer sobre Deus, que Ele mesmo nos revela em sua Bíblia, e o que é que esse Deus maravilhoso requer do homem. Então vocês percebem que nas 3 perguntas anteriores muito se falou de Deus. E é somente nessa pergunta de número 4, quem é Deus, é que nós iremos começar a estudar a pessoa, os atributos e o caráter de Deus. Então essa pergunta de número 4 é exatamente isso. Nós vamos ver quem é Deus. Né? Mas, evidentemente, por base nas 3 perguntas anteriores, nós iremos estudar quem é Deus, tendo por caminho, tendo por estrada. Por isso que eu coloquei na imagem essa imagem bonita, nesse céu estrelado, com essa estrada. Uma estrada leva a algum caminho, né? Leva a algum destino, é um caminho que leva a um destino. Mas para nós sabermos quem é Deus de verdade, nós só temos um caminho, o caminho, que é Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a palavra de Deus. Então nós iremos estudar quem é Deus, da maneira como aprouve a Deus nos revelar a sua pessoa, suas obras, seus atributos, etc. Por meio de quem? Das Escrituras Sagradas. Vamos às referências bíblicas. Eu quero lembrar que, novamente, que em cada aula nós temos 3 recursos pedagógicos, tá? Nós escrevemos a apostila, disponibilizamos para os alunos e alunas, fazemos a videoaula e temos também lá no nosso podcast 5 Solas, que você pode escutar no Spotify, você pode escutar no Google Play, no Deezer, na Republic, em diversas plataformas que tocam podcast, ou na Anchor. Justamente os episódios onde nós lemos as principais referências bíblicas e conversamos um pouquinho sobre elas à luz das Escrituras e tentando responder a pergunta formulada na aula específica. Então, as referências bíblicas que eu vou apresentar aqui para vocês, elas serão detalhadamente lidas lá no podcast. Então, utilize também esse terceiro recurso muito importante, que você pode ouvir lavando louça, que você pode ouvir limpando a sua casa, trabalhando, no ônibus, dirigindo,
fazendo ginástica, como você quiser, tá bom? São episódios de áudio muito, muito curtos, muito breves. Eu procuro lutar para não dar mais do que 30 minutos, onde você, aluno e aluna, meu irmão, minha irmã, vai ouvir a palavra de Deus lida e vamos procurar explicar, fazer uma hermenêutica bem focalizada no que concerne a nossa aula, ao tema da nossa aula. Então, por exemplo, esses versículos bíblicos aqui que você está vendo, que são 7 versículos bíblicos, nós iremos ler todinhos. São 7 passagens da Bíblia. Na verdade, aqui em Êxodo nós temos 2 passagens, em Salmos 2 passagens. Então nós temos, na verdade, 9, né? Nós temos 9 passagens bíblicas, onde nós leremos lá no nosso podcast e iremos fazer também uma aplicação para a nossa vida dessas passagens bíblicas, tendo sempre como referência o respondermos a pergunta da aula específica. Então, essas passagens bíblicas todas que nós iremos ler no podcast serão atinentes à pergunta de número 4 do nosso breve catecismo: quem é Deus? Eu dou aqui uma dica para vocês, tá bom? Por isso que é importante você também ter a apostila com você, porque você tem que ler em sua Bíblia. Não adianta você apenas ouvir, não adianta você assistir essa videoaula se você não se acostumar a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Eu tenho certeza que você tem uma Bíblia. E se você não tem uma Bíblia, procure e compre a sua Bíblia. Nossa, como é maravilhoso nós termos uma Bíblia. Escreva na sua Bíblia, pinte na sua Bíblia, sabe? A sua Bíblia é o seu meio de ouvir a Deus. Então é importante que você saiba manejar bem a sua Bíblia, tá? Uma dica que eu dou também, essa é importante. Quando você lê uma passagem da Bíblia, depois de você ler ela crua, leia a passagem da Bíblia e procure meditar nessa passagem, procure memorizar essa passagem, procure tentar fazer uma aplicação dessa passagem. E no caso da nossa aula, procure saber como é que essa passagem se concatena, ou seja, como é que ela tem um vínculo com a aula, que no caso com as perguntas, e depois você vai lá embaixo nas referências e nas notas de rodapé daquela passagem. Geralmente nós temos Bíblias muito boas no português, graças a Deus. O povo de Deus está muito bem servido de diversas Bíblias, diversas edições da Bíblia, Bíblias de estudo, enfim. E geralmente essas Bíblias, elas têm referências bíblicas e têm notas de rodapé. Então estude também essas referências. Se a passagem que você está lendo na referência bíblica te aponta para uma outra passagem, vá para essa outra passagem também, sublinhe, escreva no seu caderninho, sabe? Veja qual é a referência entre as duas, né? Qual é o vínculo que elas têm. Depois vá na nota de rodapé, quase não sai. Vá na nota de rodapé e veja o que o comentarista fala, vê se bate com o que você, antes de ler a nota de rodapé, vê se bate, se tem coerência com aquilo que você, em oração, em estudo prévio, só lendo a passagem de maneira crua, foi como você pensou ou não, sabe? Para você se corrigir. Também depende do comentarista, né? Se você lê comentarista ruim, você provavelmente, eu oro ao Senhor que você interprete melhor do que esse comentarista ruim, né? Então, para isso, eu aconselho que você compre Bíblias de estudo boas, reformadas, né? Vocês sabem que o Ministério Sem Consolos é um ministério protestante, reformado, de linha calvinista, puritana. Então, por exemplo, a Bíblia, que eu sempre costumo dizer quando alguém pergunta: Eduardo, meu irmão, que Bíblia de estudo eu compro? Eu, sem pestanejar, ainda que seja uma Bíblia que, para quem está iniciando, ela é complexa, vale a pena.
Vale a pena se esforçar, porque ela é praticamente um seminário de formação pastoral. Se você estudar, olha só, se você ler essa Bíblia toda, que eu vou te dar essa dica agora, se você estudar as referências, as notas de rodapé, os mapas, os recursos, os artigos teológicos que ela tem, você praticamente fez um seminário. Você praticamente tem uma formação em teologia bíblica. É a Bíblia de Estudo de Genebra. Bíblia de Estudo de Genebra. Essa é a melhor Bíblia de estudo que tem. Você também pode comprar a Bíblia de Estudo Herança Reformada, que é muito boa também. A Bíblia de Estudo NAA, da Nova Almeida Atualizada, é boa também. Então, basicamente, eu recomendo essas 3 Bíblias, exatamente nessa ordem. A primeira, a Genebra, depois a Herança Reformada e, por último, a NAA. Se você disser, mas irmão, é muito caro, tá? Ok, eu só posso comprar uma. Então, compre a Genebra. Aí você comprou a Genebra, estudou a Genebra, aí você passa para uma segunda Bíblia de estudo, se você quiser, né? Se você quiser. Aí você compra se já tem a Genebra, eu aconselho você passar logo para a NAA. Por quê? Porque os estudos da NAA, eles são muito bons também, só que não são especificamente vinculados ao pensamento da editora Cultura Cristã. Em que pese eu amar a editora Cultura Cristã, é a editora do meu coração. O Ministério Cinco Solas possui uma herança presbiteriana muito grande. Nós nascemos em uma igreja presbiteriana, de modo que nós de coração somos presbiterianos. Os símbolos de fé que o nosso ministério subscreve são presbiterianos, então a editora Cultura Cristã é a editora do nosso coração. E ela em parceria com a SBB, ela publica 2 Bíblias, a de Genebra e a Herança Reformada. Então, dentre essas 2, compra de Genebra. Mas se você já comprou de Genebra, penso que se você pode investir em mais uma, passe para a NAA, que não é editada pela editora Cultura Cristã. Então você vai assim andar por outras águas, né? Vamos dizer assim. Perdão, mais uma vez. Ainda bem que não passa, né, pelo microfone. Essa minha gripe. Então é isso. E a terceira, compre a Herança Reformada, que também é maravilhosa, principalmente para quem quer fazer cultos domésticos. A Bíblia Herança Reformada, ao final de cada capítulo, eu sempre esqueço, eu tenho que fazer essas aulas, gravar com um copo de água do meu lado, né? Perdão. A garganta vai secando. Bom, a Herança Reformada é boa, como eu ia dizendo, para você fazer os seus cultos domésticos, onde você vai ler com a sua família um capítulo da Bíblia, e logo em seguida esse capítulo, embaixo, na nota de rodapé, essa Bíblia tem aplicações, estudos, para você, perguntas e respostas, para você fazer com a sua família. Ela é muito boa também, teologicamente correta. Enfim, essas 3 Bíblias são uma beleza, podem comprar. Tá bom? Então, leiam essas passagens bíblicas que estão aqui, leiam as referências e depois leiam as notas de rodapé no que concerne a essas passagens da Bíblia que está na tela e na sua apostila, tá bom? Vamos começar vendo aqui Gênesis 17:1. Gênesis 17:1. Assim diz a palavra de Deus. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Como eu sempre gosto de fazer, nós temos que destrinchar o versículo bíblico, porque ele possui tantas verdades,
para nos ensinar, né? Então, a palavra de Deus, nesse versículo 17:1 de Gênesis, ele nos apresenta o grande eu sou. Então você repare que quando Deus se apresenta, se revela a Abraão, ele não chega falando, por exemplo, eu sou comparável com tal coisa, eu me assemelho a tal coisa que você conhece, meu nome é tal. Ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, a realidade de Deus está nele mesmo. Ele não pode ser comparado a absolutamente nada. Ele é o grande eu sou. Nada que existe nos mais altos céus, na terra ou debaixo da terra, em toda a criação, pode ser comparável ao grande eu sou, a Deus. Ele diz mais, ele qualifica, além de ele dizer que ele é aquilo que ele é, eu sou, que basicamente é isso que significa, eu sou aquilo que eu sou. Na verdade, o único que pode dizer isso, eu sou, é Deus. O máximo que nós podemos dizer é que nós estamos, né? Nós estamos vivos, nós estamos na nossa casa, nós estamos assim, nós estamos assados, nós estamos cozidos, nós estamos... enfim, nós somos passageiros. Nós não temos existência em nós mesmos. Tudo que existe é parte da criação. E se é criação, foi criado por alguém. E se foi criado por alguém, existe e subsiste por poder desta pessoa que criou. E esta pessoa é Deus. É o eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Ele tem o poder sobre tudo e todos. E é assim que ele se apresenta a Abraão. Olha, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Percebem? Então, qual é o cartão de visita que Deus dá a Abraão? Você perceba que Abraão, o pai da fé, ele é o primeiro que vai aparecer logo após a inundação, o grande dilúvio. Deus destrói a terra, preserva Noé e sua família. Depois, o mundo fica completamente louco no sentido do pecado. Aliás, isso desde a queda de Adão, por isso que houve o dilúvio, né? Mas após o dilúvio, o homem, por óbvio, por ter tido a queda noética, e não vem de Noé, essa queda vem do ser todo, queda noética, que tem a ver a palavra nos, ao ser todo da pessoa. O homem não caiu só fisicamente, o homem não caiu só espiritualmente, mentalmente ou psicologicamente. O homem caiu como um todo, psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, a sua alma, o seu corpo, tudo. O homem é uma raça decaída. Então, depois desse grande tempo em que a humanidade apostatou do seu Criador, Deus, ele resolve se comunicar novamente, depois de Noé, com o ser humano. E aprove ele escolher Abrão, para que de Abrão fosse feita uma grande nação que culminaria, inclusive, hoje, em mim e em você, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas perceba que quando Deus se aproxima de Abrão, e é sempre assim, é Deus que se aproxima de nós, ele se revela dessa forma: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E logo em seguida, ele revela duas coisas. Um desejo ordenança.
Porque ao mesmo tempo que é uma ordem de Deus, é um desejo também dele. Ele fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. Então, é um desejo porque Abrão vai ter que lutar para andar na presença de Deus a partir daí, conforme Deus vai se revelando para ele. Abrão vai ter que ir se santificando, tá? E também o ser perfeito. Ele vai lutar. Abrão, todos os dias da vida dele, assim como todo crente hoje, luta para andar na presença de Deus e ser perfeito, ser santo, porque o nosso Pai Celestial é santo. Não é verdade? Isso, em primeiro lugar, só pode ocorrer quando o Senhor Deus nos encontra, se achega a nós e nos determina. Veja como é maravilhoso. Nesse versículo, nós já podemos ver a doutrina da eleição, por exemplo. Porque Deus, ele chega, ele escolhe Abrão e ele determina: Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí ele determina: anda na minha presença. Ele já está dando uma ordem para Abrão. E quando Deus manda, quando Deus fala, as coisas acontecem. Reparem que antes disso, Abrão era um idólatra. Abrão, que morava em Ur, ele com certeza era idólatra, porque morava com o seu pai, e o seu pai era idólatra. E a sua família era idólatra. Aquele contexto de ser humano decaído era Abrão, morto em seus delitos e pecados, um ímpio. Mas Deus, por sua graça exclusiva, ele se achega a Abrão e o escolhe. E reparem que ele regenera Abrão, ele dá uma ordem: anda na minha presença e ser perfeito. É como se ele falasse assim: você está morto, Abrão, você está morto em seus delitos e pecados. Você está se dirigindo para o inferno, conforme o seu pai, seu avô, seus familiares, que são idólatras e não conhecem o meu poder, porque todos estão mortos por conta da queda de Adão e por conta dos seus próprios pecados. Mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. E eu, a partir de agora, ressuscito você espiritualmente. Eu te escolho e regenero teu coração. Eu mudo teu coração de pedra e arranco do teu peito essa rebeldia contra mim e coloco um coração de carne no local. E a partir de agora eu te determino: anda na minha presença e ser perfeito. Então, por isso que eu disse, é uma ordenança e um desejo de Deus. Por quê? Nós só podemos andar na presença de Deus e sermos perfeitos se nós formos regenerados. Deus nos escolhe primeiro e nos regenera e determina que nós sejamos santos e perfeitos em Cristo Jesus, que nós andemos na presença de Deus e que nós sejamos perfeitos novamente em Cristo Jesus, na nossa santificação, a nossa santificação diária. Mesmo sendo ordem de Deus e milagre de Deus, exclusivamente de Deus, nós temos a nossa responsabilidade de lutarmos contra a nossa natureza decaída e andarmos na presença de Deus e sermos perfeitos e cumprirmos, lutarmos para cumprir a sua vontade. Então é dessa forma que Deus se apresenta a Abrão. Então, quem é Deus? Só nesse versículo, nessa passagem, nós já podemos observar, que ele é o eu sou, nada se compara a ele, que ele é todo poderoso, que ele pode fazer tudo, inclusive ressuscitou espiritualmente Abrão, que estava morto em seus delitos e pecados, ressuscitou Abrão espiritualmente, regenerou. A partir desse encontro com Deus, Deus determinou que Abrão fosse feito uma nova criatura, ele foi convertido. Abrão estava perdido e Deus o encontrou e, por graça e misericórdia, o regenerou e o fez um servo dele.
e que ele requer que nós tenhamos comunhão com ele. E para isso nós temos que lutar nosso dia a dia no nosso processo de santificação. Que maravilha, né? Só nesse versículo da palavra de Deus nós temos tudo isso. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Aí nós temos a imagem de uma Torá aberta, né? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Bem semelhante ao que ele tinha dito a Abrão, né? No versículo que nós lemos lá em Gênesis. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então repare que Deus, quando se revelou a Abraão e Moisés, foi da mesma forma. Olha, não me comparem com nada. Moisés pergunta: qual é o seu nome? O que eu direi para as pessoas que me perguntarem quem falou contigo? Ele fala: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Não tem nada que você possa dizer. Os nomes que vocês têm nessa realidade que vocês habitam da criação não podem ser aplicados a mim. Eu estou fora da criação. Eu me relaciono com ela, mas não faço parte dela. Eu sou o que sou. E eu sou o que sou, me enviou a vós outros. Bem semelhante ao que Deus falou a Abrão, né? Ele fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ele fala para Moisés: eu sou o que sou. Percebam esse caráter da revelação bíblica de quem é Deus. Ele é o que é, nada é comparável a ele. Eu sou o que sou. Quando Moisés, raciocinem comigo uma coisa, Moisés ele foi criado no Egito, que era extremamente idólatra. Né? Ele foi criado no Egito, que era extremamente idólatra. Onde dezenas, eu acho que centenas até de deuses, com múltiplas formas e representações, enganava o povo. Pergunta quem é Deus. Olha só, Moisés foi criado no Egito, então com certeza ele estudou ali a teologia egípcia, a falsa teologia, a falsa religião dos egípcios. E ele conheceu diversas divindades, pseudo-divindades egípcias. E quando Deus fala com ele, ele quer saber quem é Deus, para dizer para o povo: olha, eu conheço tantos deuses aí no Egito, que se dizem deuses no Egito, quem é o Senhor? Né? Mas o Senhor responde para ele com uma forma maravilhosa. Ele, diferente dos falsos deuses egípcios, ou dos demais falsos deuses que o homem passou a criar nesse vazio existencial que ele se embrenhou depois da queda, o Senhor Deus se revela a Moisés como um ser que não pode ser comparado a nada. Ele fala: Moisés, com o que você vai dizer para o povo? Tudo que você for falar de linguagem humana não vai dizer quem eu sou. Nada pode ser comparado a Deus. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. O Senhor é o que Ele é. Isso significa: eu sou o que sou. Eu sou o que eu sou. E não aquilo que tu achas que eu sou. Eu sou o que sou. É isso que Deus quer dizer para Moisés. É um atributo de Deus: eu sou o que sou. Ele é aquilo que Ele é e nada pode ser comparado a Ele. Olha, olha aí o bonequinho tocando aí a cornetinha dele, para que a gente possa observar esse Êxodo, capítulo 34, versículo 6 e 7. Repara só. E, passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª
e quarta geração. Então, olha, só nesse texto que Moisés escreveu, nós temos diversas características do Senhor Deus, diversos atributos do seu ser. Só nessa passagem da Bíblia, Deus é compassivo. Ou seja, ele se apieda de nós. Ele não é um Deus tirano. Ele não é um Deus frio e calculista. Ele é compassivo. Ele olha para nós. Ele se apieda de nós. Ele tem compaixão de nós. Principalmente na pessoa de Jesus Cristo, que sofreu aqui na terra as tentações que nós sofremos, que sofreu aqui nessa existência terrena, quando ele se esvaziou de alguns dos seus atributos divinos, ele experimentou limitações humanas, como, por exemplo, o seu ser infinito caber num corpo humano, a sua voz infinita, voz de maiores do que voz de águas e trovões, caber numa voz humana, suar, ter necessidades biológicas, dentre elas ter fome, sede. Então, o Senhor Deus, quando olha para nós, aluno, aluna, meu irmão, minha irmã, não pense que ele não tem compaixão do seu povo, dos seus eleitos. Ele tem compaixão de nós. Ele sabe que nós somos pó. Deus é clemente. Deus, ele é clemente. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele perdoa, ele é perdoador, ele é longânimo, ou seja, ele é paciente, ele é tardio em se irar. Por isso que nós não somos destruídos também. Porque imagine só, quantas vezes, mesmo nós crentes, por conta da nossa natureza humana decaída, resquícios do velho homem, da velha mulher em mim, você, nos fazem pecar. Se Deus não fosse longânimo, ele nos destruiria. Mas ele é longânimo, ele é misericordioso, ele tem misericórdia de nós, ele é fiel, e por ele ser fiel, ele iniciou essa boa obra em mim e em você, nos escolheu antes da fundação do mundo, nos elegeu, no momento certo nos regenerou, nos converteu, nos entregou Cristo, nos santificou e no momento certo ele é fiel para nos glorificar em Cristo Jesus, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, com um corpo incorruptível. Ele é fiel, ele vai cumprir tudo isso. É por isso que você, se for um crente genuíno, jamais, entenda uma coisa, jamais um crente deixa de ser crente. Essa é a teologia da perseverança dos santos. Uma vez salvo, salvo para sempre. O Senhor é perdoador. Por isso eu digo sempre, peça perdão. Peça perdão. Aliás, em suas orações, quando o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar, na linda oração do Pai Nosso, mesmo ele sendo perfeito, sem ter nenhum pecado, ele nos ensinou a orar pedindo perdão a Deus. Então peça perdão. Sabe, não se achegue a Deus só para pedir, pedir, pedir bênçãos e bênçãos e bênçãos. Peça perdão dos seus pecados. E o Senhor é justo. Características de Deus: compassivo, clemente, longânimo, misericordioso, fiel, perdoador e justo. E essa justiça para o crente foi satisfeita na cruz. Entenda,
O crente ainda é pecador? É, mas ele não vive em pecado. Aí você pergunta, mas Deus não é justo? Porque se ele fosse justo, todos os pecados do crente seriam cobrados de Deus. E se a Bíblia diz que o homem que peca, ele morre, e Deus é santo, santo e santo, então Deus não é justo com os crentes. Repare, a justiça de Deus para o seu povo foi satisfeita de forma cruenta e terrível por Cristo na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, ali está a justiça de Deus, que era para ser aplicada em mim e em você. Agora, para o ímpio, para aquele que não se converte a Cristo, para aquele que não tem o sangue do Cordeiro no umbral da sua porta espiritual, do seu coração, da sua vida, esse o anjo da morte, quando passar, vai levar para o inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, porque se ele pecou, Deus é justo. Deus vai cobrar. Mas por que ele não cobrou do crente? Ele cobrou do crente, mas na pessoa de Jesus Cristo. E o ímpio? O ímpio não se chegou a Jesus Cristo. É simples. Mas a justiça de Deus será satisfeita. Ou na cruz de Cristo, para o eleito, para o salvo, ou no inferno eterno, para o ímpio, para o não convertido. Salmo 145, versículo 3 e Salmo 90, versículo 2. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Olha, nós sabemos que Deus é grande, Deus é Senhor, Deus é muito digno de ser louvado. Os seus atributos completos e exaustivos são insondáveis para nós. Aqui no capítulo 90, versículo 2 de Salmos. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Olha, Deus é eterno. Ele não teve início, nem terá fim. Quem é Deus? É grande, ele é o Senhor. E se ele é o Senhor, você deve obedecê-lo. Se ele é o Senhor, você é escravo dele. Se ele é o Senhor, é ele que diz como quer ser adorado. E não você com aquilo que você acha. Se ele é o Senhor, é ele que te dá as regras, e não o seu coração, e não as suas opiniões, e não as suas ideias. Não se sinta muito pleno, muita plena, não. Não se sinta iluminado ou iluminada. Não. Você é pó. E se você tem a graça de ser um servo e uma serva de Deus, ele é o seu Senhor. Aprenda como agradar a esse Senhor. E o Senhor Deus é eterno, ali de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, nós não temos mais necessidade de cerimônias, não temos mais necessidade de daquelas sombras, daquelas, vamos dizer assim, daquelas mensagens físicas, quase como metáforas. Eu não queria utilizar essa palavra metáforas, mas que existiam na antiga aliança: o candelabro, os incensos, o altar, o templo, as procissões. Nós não precisamos mais disso. Isso tudo era sombra. Isso tudo era passado. O Senhor Jesus diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós não temos mais necessidade de nada disso.
Nós temos necessidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, de toda a inteireza do nosso ser, tanto na nossa alma espiritual, quanto no nosso intelecto, nossa racionalidade, em verdade. Em espírito e em verdade. É uma fé que pensa, é uma fé que é racional, é uma racionalidade, é uma inteligência que ora, que se ajoelha, que crê em Deus. Aliás, esse conceito de fé que pensa, fé racional, e de que racionalidade que ora, que se ajoelha, vem de um excelente livro do Jonas Madureira, que agora eu esqueci o nome, mas é um livro maravilhoso. Se eu me lembrar ainda nessa aula, eu digo para vocês. Se eu não recordar, eu digo na próxima aula ou no áudio, que nós vamos fazer no podcast. Tá? Esqueci mesmo agora qual é. Mas esse conceito vem do pastor Jonas Madureira, que ele, estudando diversos teólogos no decorrer da história da cristandade, Agostinho, Anselmo da Cantuária e por aí vai, ele chega junto com esses grandes teólogos a essa conclusão, que é necessário que nós tenhamos uma fé racional, que utilize, que pensa, mas também uma inteligência, uma racionalidade, um pensamento devoto, que ora, que se ajoelha, que crê. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. É até aquela música, né? Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? É mais ou menos assim, né? Mas é maravilhoso. É uma riqueza tão profunda, tão maravilhosa, que quando nós procuramos conhecer a Deus, e isso é teologia, estudar a Deus, como Ele se revela nas Escrituras Sagradas, nós começamos a observar a sabedoria e o conhecimento de Deus. Aliás, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Nós passamos a perceber que os juízos do Senhor são insondáveis. Nós não podemos compreender os caminhos de Deus. Nós somos pequenos. Que Deus nos abençoe com temor, com tremor, para que nós possamos aprender da sua palavra sempre. Tiago 1,17 fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Repetindo, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Ou seja, tudo que é de bom, de agradável, vem do Senhor, desce do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então Deus, Ele não tem variação nenhuma, Deus não muda. Deus é imutável em seus desígnios e propósitos. Deus, Ele não muda os seus pensamentos. Por quê? Porque Ele é Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Eu acho essa imagem tão bonita, essa pintura, eu coloquei para vocês aí. Vocês veem aí um homem puritano fazendo o culto com a sua família,
Todo homem é o pastor da sua casa. Então, se você é homem e já é casado e é crente, não fique pensando que você não é um pastor. Você é um pastor na sua casa, para sua esposa, para os seus filhos. Você tem a obrigação de fazer como está aí nessa belíssima ilustração, nessa gravura, nessa pintura, nesse quadro aí, ó. Você tem um homem abrindo a Bíblia, ensinando a sua esposa. Não sei se ali é sua sogra, o seu sogro, o seu pai, sua mãe, ali os seus filhos, a sua filha, até ali, olha, a bebezinha ali tá ali, deitadinha, ouvindo a palavra de Deus. Faça isso. Nós, reformados, nós, herdeiros do pensamento puritano, nós temos um grande prazer de sermos pastores nos nossos lares. Vamos a Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Meus irmãos, no hebraico, o superlativo, ele existe quando você duplica a mesma palavra. Então, não tem santíssimo, não tem uma palavra que seja semelhante a santíssimo no hebraico. Então, quando o hebreu, o judeu, quer falar que uma coisa é santa a nível inimaginável de grande, ele diz 2 vezes, santo e santo. Mas, quando a palavra de Deus, em hebraico, se refere a Deus, ele não repete apenas 2 vezes santo e santo. Ele repete 3 vezes. Deus é santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Por que será que são 3 santos atribuídos a Deus? Sim, tem a natureza de se demonstrar ao leitor de que Deus, ele não há nada tão santo como Deus. Ele é santo, santo e santo. Mas também que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é santo, santo e santo. O Pai é santíssimo, o Filho é santíssimo e o Espírito Santo também é santíssimo. Pergunta 4. Quem é Deus? Nós podemos responder agora quem é Deus. Não podemos? Quem é Deus? Resposta: Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser. Deus é sabedoria, Deus é poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Deus é Espírito, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável em seu ser, Deus é sabedoria, Deus é poder, Deus é santidade, Deus é justiça, Deus é bondade e Deus é verdade. Não havendo nada nos mais altos céus, nem na terra, nem embaixo das mais profundas regiões da criação, que nós possamos comparar a Deus, nós só podemos utilizar esses adjetivos, esses atributos que a nossa mente é tão pequenina para compreender esse Deus todo-poderoso, esse Deus maravilhoso. E é por conta disso que nós usamos essas palavras, esses adjetivos: Espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então, só essas coisas que nós não temos
Nós não podemos ver um espírito. Perdão. Nós não podemos ver eternidade, ver imutabilidade. Não são coisas concretas para nós. É isso que eu quero dizer. Então Deus é isso. Meu irmão, minha irmã, que maravilha foi nós termos estudado. Espero que vocês tenham gostado bastante desta aula. Eu aprendi demais. E vamos fazer uma oração para que o Senhor nos abençoe depois de tudo isso que nós aprendemos. Vamos orar. Senhor, graças te damos por essa aula, pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra, de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado pela graça de podermos ouvir a Tua voz por meio da Tua Palavra. Ó Senhor, tem misericórdia dos nossos pecados, das nossas faltas, nos ensina os Teus caminhos e guarde a nós e as pessoas que nós amamos. Abençoe a cada um que esteja participando desse curso, a cada aluno, a cada aluna, para que sejam cuidados por Ti em suas necessidades e, acima de tudo, Senhor, nos conduz sempre para Ti. É o que nós te pedimos, no nome santo e bondoso e misericordioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.